Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo de Jesus Cristo, que é apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu queria estar falando sobre uma coisa que o nosso maior inimigo que tem, que não é Satanás, por mais incrível que pareça, é a nossa carne, que ela anda 24 horas junto com a gente e ela dita regras também, por quanto a gente tem que alimentar ela, a gente sente fome, sede, sente vontades. E muitas das vezes a gente tem que sacrificar algumas vontades dessa carne por causa do nosso espírito. Se a gente fizer todas as vontades que a nossa carne quer fazer, a gente acaba cometendo coisas que não são lícitas a um cristão. Então, o que acontece? Muitas pessoas dizem ser convertidas, umas realmente são, mas todo tempo as pessoas até conseguem compreender, mas querem ficar na mesmice, não querem realmente estar fazendo a vontade de Deus. Muitas falam que são servos de Deus. Muitos falam estar fazendo a vontade de Deus. Algumas realmente têm a vontade de fazer a vontade de Deus, mas ainda não conseguem ver que estão fazendo de uma maneira errada. E outras não querem fazer, porque quando quer fazer, faz. A palavra de Deus fala bem clara sobre doutrinas. 1 Corinto, ele é uma palavra, um livro que explica muito sobre doutrina da igreja, ensina como devemos congregar, ensina a como é ceia. Todo o tempo, um cristão genuíno que não escuta a palavra de Deus, que não acata ela, infelizmente ele está andando em pecado, porquanto a desobediência é pecado. Você saber que na Bíblia está escrito que a mulher deve trazer a cabeça coberta, a cabeça velada, e falar, não, mas isso é coisa de antigamente, da época, e agora, hoje em dia, não necessita mais. E sabendo que está escrito que a mulher deve trazer a cabeça coberta por causa de autoridade, por causa dos anjos, em caso de submissão, por causa dos anjos. Ou seja, anjos não tem modinha, não tem, é época do... Não, os anjos são os mesmos que foram criados desde o princípio até agora, estão mesmo. Então a gente consegue ver nitidamente que é o homem que não quer fazer a vontade de Deus. É só abrir lá em Coríntios 11, versículo 10, e pode conferir. E também a gente vê que acontece muito hoje, mulheres se intitulando pastoras, que não existe, não é bíblico isso. Pelo contrário, o apóstolo fala que a mulher, ele não permite que a mulher fale nas igrejas. Aí muitos que falam, não, mas isso era antigamente. O apóstolo Paulo, ele era machista. Hoje em dia não tem nada mais disso, não. Porque Deus deu a palavra para a mulher, sim, tal, tal. E quando a gente lê atentamente, ele fala que não permite que a mulher fale na igreja. E ele chega no versículo mais abaixo, ele fala que se alguém se considera espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quer dizer, não tem para onde fugir. Mesmo jeito, línguas estranhas não existem, línguas estrangeiras. A gente pode ver em Corinto, em Atos 2, que cada um falava na língua
dos que estavam ali presentes. Persa, Panfínia, Egito, Capadócia. E quando a gente vê também em Atos 10, a gente vê os que da família do centurião Cornélio também, que eles estavam falando em línguas estrangeiras, mas porque com Pedro tinha alguns judeus para provar para eles que o Senhor dava também o Espírito Santo para nós, os gentis. E, todavia, isso é provado no Evangelho. Ou seja, então os dons de língua são para os gentis? Não, para os judeus, para os judeus poderem ver que, como está escrito, que eles ouviriam por outra boca, de outras bocas, professação do Evangelho, do nome de Deus. E a gente entende que a Bíblia, lá, voltando para o Corinto, né, 14, fala que não proibais de falar em língua. Não podemos proibir. Está falando bem claro que não proibais. Mas é o seguinte, como a gente sabe, os dons de línguas são para judeus, entendeu? Incrédulos, para eles poderem crer que é de Deus. Segundo, tem que falar todos juntos? Não. Falem 1, 2, 3. Entende? 1, 2, quando no muito, 3. Em língua, fale 1, 2, quando muito, 3. E haja intérprete. E se não tiver intérprete, fique calado na igreja. E fale consigo mesmo. Então a gente consegue ver que o dom de língua não é algo que a gente pode pegar e começar a falar à vontade. Não, o Espírito Santo de Deus não traz confusão. Muitas vezes que a gente vê por aí afora é carnalidade. Se você entrar em um lugar e tem 4 pessoas falando em língua, não é de Deus. O Espírito Santo não traz confusão. Se o Espírito Santo ele inspirou ao apóstolo Paulo para dizer 1, 2, quando no muito 3, então só vai até 3. E mesmo assim, um após o outro. Um após o outro. E mais uma coisinha, né? Sobre o evangelho, sobre o pregar, né? Ministrar palavras, profetizar. Podeis fazer o quê? 1, 2, quando no muito 3. Mesma coisa do dom de língua, quando muito 3. Todos podem profetizar, um após o outro. 1, 2, quando no muito 3. E os demais? Julguem. Julgar é julgar. Ver se o que a pessoa está falando coincide com o evangelho, coincide com a palavra de Deus. Igual se a pessoa pegar e falar que o cristão ele pode perder a salvação, sendo que o evangelho afirma que o cristão não pode perder a salvação. Como assim não? Jesus Cristo não vai voltar mais. Como assim? Então, entendeu? Os demais julguem. Não existe uma revelação fresquinha. Não existe. Porquanto a gente tem a Bíblia, a palavra de Deus, já pronta, construída, completa. A gente não precisa de mais nenhuma revelação, como muitos acham aí. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando na igreja para um fresquinho, quentinho, vindo direto do céu. Não existe. Não existe, tá bom? Isso foge do evangelho, porque a gente sabe que o cristão verdadeiro mesmo, ele está esperando o quê? A volta de Cristo a qualquer momento. A qualquer momento. E se você tiver o que esperar outra profecia, outra promessa, ver a outra palavra, você tem que parar de esperar Cristo.
Eu falo para você que você até amanhã você arruma um emprego. E se Cristo voltar hoje? Ou Cristo não pode, ó, Cristo tá errado, você não pode vir hoje não, porque amanhã arruma um trabalho, tá? Venha outro dia, entende? A gente tem que se tentar no evangelho, se tentar nas pequenas coisas. A palavra de Deus, ela fala, muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade e falamos que estamos fazendo a vontade de Deus. Ah, eu faço a vontade de Deus. Será que faz mesmo? Pensa nisso. Antes de dormir, deita e pensa: Senhor, será que eu estou fazendo a sua vontade? Leia a Bíblia, vê o que Deus quer que você faça. Não faça o que o homem manda você fazer. Faça o que está escrito na palavra de Deus. Entenda, a igreja tem início, começo em Atos. Tudo que está de Atos para trás é judaísmo. Não convém à igreja. O que foi igreja de Atos para frente, tá bom? Fiquem com Deus, entendam. Eu gostaria muito que vocês entendessem essa palavra aqui. Se você quer fazer a vontade de Deus, há de saber se o evangelho é dele ou não, como está escrito. O que dá glória a Deus, esse é de Deus, só glória a Deus. O que dá glória para o homem, esse evangelho não é de Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Amém.